Quem não arrisca, não petisca. Este é mais um ditado, muito conhecido nosso, e essa expressão é usada para indicar que quem não é ousado, ou não age, ou não corre riscos em busca de algo, acaba perdendo a oportunidade de alcançar aquilo que deseja. Mas é um ditado que precisa ser analisado, a gente precisa olhar para ele e não ter como uma verdade suprema, mas sim como algo que nos estimula a olhar para a palavra de Deus. O versículo que eu separei é um versículo dentro de um contexto que ainda vou falar sobre ele hoje. Marcos capítulo 5, 28. Abra a tua Bíblia em Marcos 5, 28. Marcos 5, 28, a Bíblia vai dizer assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Depois eu quero apresentar para vocês com mais propriedade esta pessoa que está falando isso, que está sentindo isso, que está pensando isso, e aí o contexto todo aí no livro de Marcos. Mas queridos, eu quero convidar vocês a conhecer alguns personagens bíblicos que viveram esta realidade de arriscar e petiscar, de arriscar, de fazer algo que quebrou assim, a pessoa foi desafiada. Então vamos dar uma olhada na palavra de Deus. O primeiro personagem que eu quero chamar a atenção de vocês se encontra lá em 1 Reis, capítulo de número 17, uma senhora aqui, uma viúva, que foi desafiada a fazer algo, e ela o fez. O contexto disso é que ela recebeu uma ordem do profeta, e veja o que a Bíblia diz, versículo 12, ela porém respondeu, vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija, eis que estou apanhando os 2 gravetos para prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. O profeta tinha pedido para essa mulher fazer um bolo para ele, uma alimentação para ele. Ela respondeu para ele assim, ao que lhe disse Elias, versículo 13 agora, ele responde para a mulher, não temas, vai e faze como dissestes, porém faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, traz-mo aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Lembra que a mulher está falando que ela não tinha nada, o que ela tinha só era para o filho e para ele. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi, versículo 15, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E a Bíblia diz que assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Amém? Essa mulher arriscou, ainda que ela tinha uma motivação, a promessa, mas quantos de nós vivemos essa realidade? Temos uma promessa, mas você tem coragem de arriscar? Quero apresentar um outro personagem bíblico para vocês, agora ainda aí no Antigo Testamento. Vá para o 2º livro de Reis, capítulo de número 1, essa é uma passagem muito interessante, uma passagem muito pitoresca sim, do capítulo 1 de 1 Reis, versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim, então o rei lhe enviou um chefe de 50 com os seus 50, ele subiu a ter com Elias que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce, mas Elias respondeu ao chefe de 50 dizendo, se eu pois sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50, então desceu fogo do céu e consumiu ele e os seus 50,
Agora, irmãos, isso aqui é um contexto em que o rei estava querendo prender Elias. Ele manda esses homens lá, aí depois ele manda de novo, mas esse homem, acontece isso com ele, depois ele manda um outro, aí ele manda, o outro, acontece a mesma coisa, aí ele manda um terceiro. Acompanha a reação do terceiro, nessa mesma capítulo aí, o versículo 13, ainda tornou a enviar o rei a terceira vez um chefe de 50 com seus 50, e o terceiro chefe de 50 subindo veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: homem de Deus, peço-te que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros chefes de 50 com os seus 50, agora porém seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor lhe disse: desce com esse, não tenha medo dele. Levantou Elias e desceu com ele. Esse homem arriscou. Esse homem já havia visto 100 homens morrerem, mas ele foi lá, só que ele arriscou certo. Mas é outro que arriscou aqui. Quero falar de um outro personagem bíblico, Naamã. Abra a tua Bíblia ainda aí em 2 Reis, tá? 2 Reis agora no capítulo de número 5. Quero só contar o contexto. Naamã era um conhecidíssimo, já preguei sobre Naamã aqui, eu acho que na mensagem Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, foi usando Naamã. Mas Naamã tem um momento, ele era um general assírio, a Síria inimiga de Israel. Naamã recebe uma ordem do rei para ir lá no meio dos seus inimigos e pedir para que o rei do país inimigo, que era Israel, o curasse. Não era o rei que deveria curar, quem deveria curar era o Senhor através de Eliseu. Naamã então arrisca e vai lá, só que quando ele chega lá, ele tem um contato com o profeta, e o profeta manda ele fazer uma coisa simples, que ele vá até o rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. Olha a reação de Naamã, acompanhe comigo no capítulo de número 5, versículo 12, Naamã responde assim para o profeta: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram a ele e lhe falaram: olha gente, que coisa simples, meu pai, se o profeta houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não terias cumprido? Quanto mais dizendo: vai-te e lava-te e ficarás purificado. Versículo de número 14, desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Naamã foi outro indivíduo que arriscou fazer a coisa mais difícil, e depois teve que arriscar, fazer algo simples, fazer algo fácil, mas que ele estava titubeando isso. Vamos falar de um outro personagem, outra passagem conhecidíssima da Bíblia, Davi. Veja lá comigo, queridos, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. A Bíblia diz, o contexto aqui é na luta do gigante, Davi. Um pouco antes, olha o risco, Davi se arriscando aqui. Davi chegou para Saul e disse: eu consigo vencer o gigante. Saul pegou e falou: então tá legal, pega aqui a minha roupa, a minha armadura, a minha espada, meu escudo, e vai lá enfrentar o gigante. Olhe para o que diz o versículo de número 13, ou melhor, 38. E vestiu a Davi a sua própria armadura, pôs sobre ele a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça.
Davi cingiu a espada sobre a armadura, procurou em vão andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40, então tomou, estou lendo, tá, queridos? 1 Samuel capítulo 17, versículo 40 agora. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 pedras lisas, e pôs-lo, ou 5 seixos, conforme está aí na tradução que vocês têm, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E tomando na mão a sua funda, foi chegando ao... Deixa eu continuar lendo ali, porque pulou aqui da minha folha. Passa Mateus 41, por favor, ou melhor, Kaique. Sim, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 cestos e pôs no alforje de pastor, que trazia saber no sonho, e lançou a mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Aí mesmo. Queridos, nós já sabemos o resultado. Davi venceu o gigante com uma pedra só. Mas vocês perceberam o risco? O risco que Davi, de enfrentar um gigante, todo paramentado, a gente conhece a história. Mas aqui está alguém que arriscou. Vamos para o Novo Testamento. Quero apresentar alguns personagens aqui para vocês no Novo Testamento. O primeiro é lá em João, capítulo de número 6, versículo de número 8, 9, 10 e 11. João, capítulo 6, vocês também conhecem muito esta história aqui. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Então disse Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia uma relva, e reclinaram-se ali, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelo que estavam reclinados, de igual modo os peixes, o quanto eles queriam. Que risco aconteceu aqui, irmãos? O menino correu o risco. Ele estava preparado para seguir Jesus. Ele abriu mão do seu lanche, ele abriu mão do seu suprimento. Ele pegou e entregou para Jesus. Aquele rapaz, ele arriscou ficar com fome. Vai que esse negócio não dá certo. Para mim já é o suficiente, mas para essa multidão, e os irmãos conhecem a história. Uma das passagens mais tops de quem arriscou foi o apóstolo Pedro. Os irmãos lembram de quando Pedro andou sobre as águas? Vamos ver Mateus, por favor, queridos. Vamos ver esse personagem. Jesus vem sobre as águas ao encontro dos discípulos que estavam no meio do mar da Galileia. Versículo de número 26 do capítulo 14. Acompanhe comigo. Mateus 14, 26 a 29. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe falou, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe Jesus: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Irmãos, já imaginaram essa cena arriscada de Pedro aqui? Que coisa maravilhosa. Mas guardem Pedro aí no seu coração. Quero falar de um outro personagem bíblico. Abra a tua Bíblia agora em Marcos, capítulo 10, versículo 47 a 49. Vou falar de Bartimeu aqui. Esse homem é outro homem também que, na minha opinião, ele arriscou. A Bíblia diz assim em Marcos 10, 47 e 49:
Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nós conhecemos o final dessa história, né? Esse cego insistiu, ele arriscou ali passar por cima dos gritos da multidão e foi curado. Quero agora chegar no texto do nosso versículo. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 24 em diante. Jesus foi com ele, Marcos capítulo 5, 24 até o 34, bem rapidinho. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, uma certa mulher havia 12 anos, padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante na mão de muitos médicos, despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior. Jesus, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia, o versículo que nós lemos hoje para começarmos a mensagem: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês aqui a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem o fizera. Então a mulher, atemorizada, trêmula, cônscia de que nela havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vá em paz, fique livre do teu mal. Vamos aplaudir Jesus por isso, queridos? Gente, o contexto desse texto é muito interessante. Há na lei judaica a questão da impureza, e quanto uma pessoa impura não podia tocar em ninguém, e a impureza estava muito ligada às cerimônias, né? Essa mulher era uma mulher impura aos olhos da religião. Ela deveria estar confinada, ela deveria estar em isolamento, ela deveria estar em quarentena. Mas essa mulher arrisca ser apedrejada, essa mulher arrisca ser repreendida, e vai lá de maneira sorrateira, com um pensamento só, uma motivação maravilhosa no seu coração, maior do que todos os medos. Ela diz assim: se tão somente, ela dizia, né? Se tão somente eu tocar-lhe as vestes, só bastava isso, e ela vai, arrisca e petisca. Queridos, por que tantos textos? Porque é interessante a gente perceber de que há uma motivação de Deus para que nós façamos algo de verdade mesmo, algo que talvez seja perigoso, algo que talvez você vai se expor, mas em direção daquilo que você quer muito e que Deus está nesse negócio. Há o risco, sim, há o risco perigoso, há o perigo de você arriscar errado, de você se expor de maneira inconsequente. Eu separei duas passagens bíblicas com relação a isso. Uma também é muito interessante. Voltemos lá em 2 Reis. Em 2 Reis, no capítulo 2, tem uma passagem muito interessante. Uma passagem com Eliseu. Olha só, irmãos, o que aconteceu aqui. Então subiu dali, falando de Eliseu aqui, tá? 2 Reis 2, 23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos
saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe careca, sobe calvo, sobe calvo. Menino é menino, né, irmãos? Virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Esse aqui é o risco perigoso. Você se expor de maneira inconsequente a um risco inconsequente. As pessoas brincarem com aquilo que é perigoso, com aquilo que não pode. Aqueles meninos jamais poderiam estar zombando de Deus, do seu representante. Aqueles jovens não poderiam fazer aquilo. Então, irmãos, esse aqui é o risco perigoso, é o risco que te expõe a castigo, te expõe à morte, te expõe a uma situação constrangedora, te expõe à vergonha. Aqui há uma pena capital. Eu peguei esse texto exagerado assim mesmo, porque eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Mas tem aquele risco da inconveniência, né? Vamos ver no Novo Testamento. Lembremos do pedido de João e Tiago. Vamos lá para Marcos capítulo 10. Há 2 discípulos arriscando aqui. Capítulo 10, versículo 35. Eu quero ler os 4 versículos aqui, depois quero ir direto no 40, tá? 35. Nisso aproximou dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Olha como eles são arriscando, né? Já chega mandando para Jesus. Ele, pois, lhe perguntou: o que quereis que eu vos faça? Respondeu-lhes: concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizado no batismo que sou batizado? Eles responderam lá. Agora vai para o versículo 40. Jesus diz: mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles que está reservado. Esse aqui é um risco da inconveniência. Você se arriscar por uma coisa que não é para você, que não é para ser feito, que não é para ser pedido. O primeiro risco lá é o risco do perigo, né? De você sofrer consequências drásticas na sua vida. Esse segundo risco aqui é o risco de você passar por um constrangimento. Puxa vida. Irmãos, quem não arrisca, não petisca. Eu quero lembrar para vocês as passagens antes, e queria chamar a atenção então daquilo que gostaria de aplicar para as nossas vidas diante desse ditado popular. Salvo Davi, olha aqui para mim, salvo Davi e o menino dos 5 pães e 2 peixinhos, na minha opinião, eles aqui se arriscaram pelos outros. Eles fizeram algo. Davi fez aquilo pela nação de Israel. O menino fez aquilo, talvez ali compungido pelo pedido de Jesus ou pela ordem de Jesus, mas para saciar a fome do povo. Todos os outros, e aqui eu quero que você preste muita atenção, porque é um grande desafio para nós nessa noite. Todos os outros personagens, eles fizeram no intuito de resolver um problema próprio, problema seu, um problema de que lhe traria alívio, lhe traria solução. E é daí que eu quero nessa noite desafiar você a arriscar, a fazer o que é preciso para que Deus intervenha de maneira poderosa na sua vida e te faça uma pessoa melhor. Eu quero me lembrar do risco da viúva. Arrisque, confiar em Deus, como aquela viúva confiou na palavra do profeta.
não tinha mais nada, ela tinha a palavra do profeta: ó, Deus vai te dar o que você precisa, pode fazer, você nunca vai perder. Arrisque a se humilhar, fazendo algumas vezes até o mais fácil. Arrisque, como Naamã precisou se humilhar ali, não só Naamã, como também o terceiro capitão. Ele resolveu se humilhar diante do profeta, para fazer o mais fácil. Qual era o mais fácil? Chega lá para o profeta, não com arrogância, não com ordens do rei, mas se arrisque a se humilhar, diante de situações em que é melhor se humilhar, do que tentar ser arrogante, do que tentar impor, do que tentar carteirar, do que tentar dizer quem você é. Arrisque a enfrentar os gigantes, arrisque a enfrentar os seus fantasmas e os seus gigantes. Eu estou falando de Davi e de Pedro. Arrisque a enfrentar os gigantes da sua vida com aquilo que você tem, e não fique com medo, porque o que você tem é o suficiente para você vencer as suas batalhas. Você não precisa da armadura de Saul, você não precisa dos recursos do outro. Deus tem te dado tudo o que você precisa para vencer os gigantes, que o Espírito possa estar trazendo ao teu coração agora, de você saber quem são os gigantes. No caso de Pedro, arrisque mesmo a confiar de que você pode andar sobre as águas da vida e vencer os fantasmas. Pedro, irmãos, tanto Pedro estava ali vencendo os medos dele, somente dele. Ele não chamou ninguém para aquilo. Falou: Senhor, se é tu mesmo, diga para eu ir até ti. Falou: pode vir, Pedro. E Pedro então arrisca, ainda que a sua história é uma história aparentemente de frustração, mas não é não. Pedro foi o único homem que conseguiu andar ali, enquanto os outros barcos ficaram só olhando. Mas arrisque a vencer os seus fantasmas, os seus medos, e saber de que Deus vai capacitar você a andar sobre as águas da vida. Arrisque a gritar mais alto do que aqueles que estão querendo abafar as suas orações, o seu clamor, o seu pedido a Deus, com palavras de derrotas, com palavras de incredulidade. Arrisque a fazer como o cego Bartimeu, que gritou mais alto, e aquela senhora, irmãos, arrisque a quebrar as regras humanas, que não te compromete diante de Deus, para você ser curado. Cuidado com as receitinhas, cuidado com os dogmas religiosos, cuidado com as doutrinas humanas. Aquela mulher poderia nunca ter sido curada, se ela não tem aquela ousadia de arriscar sorrateiramente no meio da multidão, e lá apenas tocar nas vestes de Jesus. Mas, queridos, o grande desafio para nós, diante de tudo isso, é um arriscar que eu quero desafiar a mim e a todos aqui nessa noite, ou a qualquer momento que você ouvir essa mensagem. Arrisque a ser a melhor versão sua daqui para frente. Arrisque a ser uma pessoa melhor. Arrisque com todo esse propósito, confiando em Deus, humilhando-se na hora que precisa ser humilhar. Tem um texto na Bíblia, irmãos, que ele é muito rico para mim, e eu quero que você olhe para esse texto com esse grande desafio de você particularizar tanto essa palavra, de você se arriscar a ser uma melhor pessoa. Olhe por favor comigo para 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 16, olha que coisa maravilhosa, irmãos, olha as consequências de você se arriscar nesse desafio
que nós estamos propondo nessa noite. Olha o que diz 1 Timóteo 4,16: tenha cuidado de ti mesmo. Queridos, quero parar aqui antes de terminar o versículo. Você sabia que esta é uma preocupação de Deus? Que você venha cuidar de si mesmo. Por isso é que o mandamento de nós, que nós devemos amar a nós mesmos, ele faz parte dos 2 principais mandamentos de toda a Bíblia: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Paulo está dizendo aqui para Timóteo: olha, tenha cuidado de ti mesmo, cuida de você. E é interessante, irmãos, que esse risco de cuidarmos de nós não é um narcisismo, não é um egoísmo por conta do restante do texto. Não é de você ser uma pessoa que fica se admirando, como Narciso se admirou o seu reflexo na água. Não, uma pessoa que quer cuidar de si mesmo para alcançar esse princípio maravilhoso do restante do texto. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que maravilha. Cuida de ti mesmo e da doutrina ou do teu ensino. Então cuida de ti mesmo assim, conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a palavra de Deus, conhecendo mais a mensagem do Senhor, aplicando mais isso na sua vida. Por quê? Olha que maravilha, irmãos. Por que você tem que ser a melhor versão de si mesmo? Por que você tem que se arriscar a se tornar uma pessoa melhor? Porque não tem egoísmo nisso, não tem show, não tem estrelato. Olha o que tem, irmãos. Fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Quando eu decido a cuidar de mim mesmo, o Senhor vai me dar as ferramentas corretas para eu fazer isso. E sabe quem são as ferramentas corretas? As pessoas que fazem parte do meu convívio. Quem não arrisca, não petisca. Esses personagens bíblicos, irmãos, todos arriscaram fazer algo para que eles, a partir de ali, fossem pessoas melhores, pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas vitoriosas, pessoas solidárias, pessoas que foi, como Pedro, que foi direto com Jesus, pessoas que foram curadas porque gritou alto. Todos fizeram coisas para que eles ficassem melhor, e a consequência disso na história dessas pessoas é que hoje nós estamos aqui falando delas e sendo estimuladas pelo exemplo delas. Então o meu grande desafio nessa noite para nós é que nós façamos tudo aquilo que seja arriscado. Talvez você está precisando se humilhar, talvez você está precisando pedir perdão, talvez você está precisando liberar perdão. E eu tenho uma dica de ouro, não tente fazer isso sozinho. Tem 2 fontes de ajuda, que aí você tem que arriscar. Primeiro parece ser mais fácil, que é Deus. Compartilhe com Deus. A Bíblia fala, irmãos, para que nós, quando a Bíblia fala para nós cuidarmos de nós mesmos, ela vai nos fazer lembrar do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, se não me engano, versículo 28, que é: examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. E você vai encontrar todas as dificuldades, Deus vai te mostrar todas as dificuldades que você possa estar tendo de você ser uma pessoa melhor. Então o grande desafio é você estar mesmo se arriscando ser alguém melhor, e você não vai fazer isso sozinho. Você vai precisar da ajuda de Deus e dos seus, porque você quer ser a sua melhor versão, primeiro para si mesmo, depois você quer ser a sua melhor versão para os seus pais, você quer ser a sua melhor versão para os seus irmãos de sangue, você quer ser a sua melhor versão para o seu esposo ou para a sua esposa, você quer ser a sua melhor versão para os seus filhos, você quer ser a sua melhor versão para os seus companheiros de trabalho, ou de escola, ou o seu grupo social. Mas mais uma vez, a dica de ouro: não tente sozinho. Eu falei de Deus, né?
Agora veja só, peça ajuda dessas pessoas. Não tenha vergonha, se humilhe diante da sua esposa ou do seu esposo e diga assim: me ajude eu ser uma pessoa melhor para você. Chegue para o seu pai, chegue para a sua mãe, chegue e diga: me ajude a ser alguém melhor. Sozinho eu não consigo. Você já está falando com Deus, fale com o seu irmão, fale com o seu irmão de fé, mas conversemos, irmãos. Não tente sozinho, não faça nenhuma promessa, não prometa para ninguém que você a partir de hoje vai ser melhor, que essa palavra tocou no seu coração. Peça ajuda, primeiro para Deus. Deus, eu preciso ser alguém melhor, porque é uma necessidade sua, queridos. Todos esses personagens bíblicos que arriscaram abrir mão de tudo, como a viúva e como o jovem dos 5 pães e 2 peixinhos, arriscaram a se humilhar diante do profeta, como Naamã e o 3º capitão, arriscaram enfrentar o gigante com as suas próprias armas, como Davi, arriscaram a enfrentar os seus fantasmas, como Pedro, andando sobre as águas, ainda que depois afundou, mas gritou, Jesus o salvou. Arriscaram a falar mais alto, a passar por cima de regras religiosas, para ter um contato eficaz com Jesus, como Bartimeu e aquela mulher do fluxo de sangue. Todas essas pessoas estavam em busca de uma melhor versão de si mesmo. Aí vem a palavra de Deus e impacta isso, manda que tenha cuidado de ti mesmo. Por quê? Porque você fazendo isso, irmãos, isso é maravilhoso, né? Seu filho vai ganhar, sua esposa vai ganhar, seu esposo vai ganhar, as pessoas que convivem com você ganharão, porque você está procurando. Mas mais uma vez, não tente sozinho, não tente com promessas. Vamos nos ajudar uns aos outros. Me ajudem, se ajudem, venhamos nos ajudar, estimulando um ao outro, tendo coragem de ajudar o irmão e tendo coragem de se humilhar. Como é difícil, né? Já pensou? Você tem coragem, irmãos? Os homens aqui, chegar para a mulher assim: eu preciso da sua ajuda para ser alguém melhor. Uma marada sofre disso, né? Para você ainda. Que desafio, irmãos. Você quer arriscar? Arrisca. Por quê? Quem não arrisca, não petisca. E esse é um risco nobre. Esse é um risco de quem está querendo ter uma experiência profunda, de quem quer ter uma experiência de uma autotransformação, de quem quer ser uma melhor versão de si mesmo, para abençoar. Dica: não faça sozinho, não faça com promessa, peça ajuda de Deus e peça ajuda de quem convive com você. Vamos aplaudi-lo, queridos.